O legado de Bruce Lee vai muito além de seu status como um lendário artista marcial. Como um fenômeno internacional, ele transformou completamente os filmes de ação e inspirou inúmeras pessoas. Quando faleceu inesperadamente no auge de sua carreira, o mundo inteiro ficou incrédulo. Por décadas, as circunstâncias reais de sua morte permaneceram envoltas em especulação. Hoje, novas informações vêm à tona, apresentando uma realidade que pode surpreender seus devotos seguidores. Vamos nos aprofundar nas circunstâncias enigmáticas que cercam as últimas horas de vida de Bruce Lee. Nascido em meio a uma era de profunda turbulência, ele veio ao mundo em 27 de novembro de 1940, no coração do bairro chinês de São Francisco. Seus pais, Grace Ho e Lee Hoi Chuan, estavam em turnê pelos Estados Unidos com uma trupe nômade de ópera cantonesa. De acordo com a astrologia tradicional chinesa, seu nascimento coincidiu perfeitamente com a hora e o ano do dragão, um poderoso presságio tradicionalmente associado à imensa capacidade e majestade. Esse alinhamento astrológico inspirou seu famoso nome artístico chinês, Li Shulung, que significa Li, o pequeno dragão. Por outro lado, o nome que recebeu ao nascer foi Li Junfan, que significa retornar, um desejo sincero de sua mãe, que esperava que seu filho um dia retornasse à América. Apenas 4 meses após sua chegada, a família retornou a Hong Kong em abril de 1941, completamente alheia ao iminente conflito global. Em dezembro daquele mesmo ano, as forças japonesas iniciaram um ataque implacável ao território, dando início a uma extenuante ocupação militar de 4 anos, entrelaçada com a Segunda Guerra Mundial. Os anos de formação do jovem foram passados em meio a essa era horrível. O perigo imperava nas ruas, caracterizadas pela escassez perpétua de alimentos, brutalidade desenfreada e uma atmosfera inescapável de pavor. Esse ambiente angustiante o impactou profundamente. Em vez de desfrutar de uma juventude despreocupada e repleta de brincadeiras, ele foi forçado a compreender a dura realidade da sobrevivência em uma metrópole militarmente oprimida. Sua estreia no cinema aconteceu quando ele ainda era um bebê. Em um filme intitulado Golden Gate Girl, o bebê foi visivelmente carregado ao fundo de uma sequência específica. Com o passar dos anos, seu carisma natural diante das telas tornou-se inegável. Aos 9 anos, ele conseguiu um papel principal em The Kid, uma adaptação cinematográfica de uma popular história em quadrinhos regional. Antes de completar 18 anos, o jovem prolífico já havia acumulado um currículo com 20 filmes diferentes. Enquanto a maioria dos adolescentes ainda tentava definir seus futuros sonhos, ele já era um profissional experiente na indústria cinematográfica. No entanto, seu status de celebridade local não o protegeu dos problemas familiares. No início da década de 1950, seu pai sucumbiu a uma dependência debilitante de ópio, o que gerou grande tensão e imprevisibilidade na dinâmica familiar. Simultaneamente, sua trajetória educacional foi repleta de dificuldades. Inicialmente matriculado na escola Tak Sun, situada perto de sua residência em Kowloon, uma combinação de notas baixas e infrações disciplinares resultou em sua transferência forçada para o Colégio São Francisco Xavier em 1956. Embora inegavelmente inteligente e excepcionalmente vibrante, ele lutava imensamente contra a autoridade e sua disposição desafiadora frequentemente lhe causava problemas. Os eventos subsequentes, no entanto, o impulsionaram para o mundo das artes marciais, alterando permanentemente seu destino. O discípulo rejeitado. Aos 13 anos, sua existência era fortemente marcada por uma agressividade inquieta. Buscando uma solução em 1953, um amigo chamado William Chung intermediou o encontro entre o jovem problemático e o reverenciado grão-mestre de Wing Chun, Ip Man.
Como o adolescente se envolvia cada vez mais em brigas de rua, Chung teorizou que o treinamento formal em combate lhe proporcionaria a ordem e o autocontrole tão necessários. Em Hong Kong, Ip Man era altamente estimado por sua profunda perícia em combate e visão filosófica, atraindo uma multidão de jovens discípulos. Contudo, em sua primeira tentativa de ingressar na academia, o jovem lutador foi sumariamente rejeitado. Essa recusa não se devia à falta de potencial físico ou a uma mentalidade inadequada, mas sim às suas raízes genealógicas. Como sua mãe, Grace Ho, possuía uma mistura de ascendência europeia e chinesa, as comunidades ortodoxas de artes marciais classificavam seu filho como um forasteiro. Naquela época, um preconceito predominante ditava que essas antigas técnicas de luta deveriam ser reservadas exclusivamente para indivíduos de ascendência chinesa pura. Felizmente, William Chung intercedeu fervorosamente em seu favor, persuadindo o grão-mestre a aceitá-lo. Mesmo após ser admitido, o preconceito persistiu, pois vários colegas se recusavam a treinar com ele devido à sua ascendência mista. Consequentemente, ele recebeu principalmente aulas particulares diretamente de Ip Man, juntamente com alguns poucos escolhidos como Wong Shun Leong e William Chung. Desde o início, sua dedicação ao treinamento de combate foi absoluta. Mais do que um mero passatempo, transformou-se em uma paixão avassaladora, impulsionando-o a treinar incansavelmente em busca da perfeição. Paradoxalmente, essa disciplina recém-adquirida não o impediu de se envolver em brigas de rua não autorizadas. Em 1958, uma notória altercação em um telhado irrompeu entre ele e alunos de uma disciplina rival conhecida como Choi Li Fut. Após absorver o golpe inicial, ele retaliou com tamanha ferocidade que arrancou um dos dentes de seu oponente. Os parentes da vítima contataram imediatamente a polícia, colocando o adolescente agressivo perigosamente perto de severas consequências judiciais. Sua mãe foi obrigada a ir à delegacia para assumir formalmente a culpa pelo acesso de violência do filho. Optando por manter o marido alheio ao ocorrido, ela concluiu que o filho precisava deixar Hong Kong imediatamente antes que seu comportamento resultasse em uma catástrofe. Antes de sua partida, porém, ele consolidou seu legado local por meio de outras vias. Também em 1958, conquistou o título do Campeonato Interescolar de Boxe de Hong Kong. Nocauteou o então campeão, Gary Elms, no último round. Essa impressionante vitória demonstrou sua formidável proficiência no boxe ocidental. Simultaneamente garantiu o primeiro lugar no campeonato de dança cha-cha da Colônia da Coroa. Muito além de um simples brigão, ele era um prodígio físico notavelmente ágil e versátil. Sua extraordinária coordenação, cadência e domínio corporal o distinguiam em diversas disciplinas. Aterrorizados com a possibilidade de seu filho ser preso ou sofrer represálias violentas após a briga no telhado, seus pais decidiram enviar o jovem de 18 anos de volta para seu país natal, os Estados Unidos. Inicialmente, ele morou com sua irmã mais velha, Agnes Lee, em São Francisco. Pouco depois, mudou-se para Seattle, embarcando em uma fase completamente nova de sua vida. Sua jornada americana o inspiraria a construir uma filosofia de combate original, desafiando as normas estabelecidas e provocando o mundo a se adaptar. Ao desembarcar em solo americano em 1959, aos 18 anos, ele havia escapado com sucesso do ambiente turbulento de Hong Kong, totalmente preparado para trilhar um novo caminho. Após uma breve temporada com Agnes na Califórnia, mudou-se para Seattle, Washington, onde começou meticulosamente a construir as bases para o seu futuro. Ao se estabelecer em Seattle, matriculou-se na Edison Technical School para concluir o ensino médio. Simultaneamente, conseguiu um emprego como garçom residente em um restaurante de propriedade de um conhecido da família, Ruby Chow. Suportando jornadas diárias exaustivas, ele conciliava o trabalho braçal para se sustentar com os estudos para garantir um futuro próspero.
Contudo, as atividades acadêmicas e os deveres no restaurante não consumiam toda a sua energia. Durante seus momentos de lazer, ele iniciou o ensino de artes marciais, batizando seu currículo de Jun Fan Gung Fu. Esse sistema representava sua interpretação personalizada do Wing Chun que havia absorvido no exterior. Embora mantivesse conceitos essenciais das disciplinas clássicas chinesas, ele já estava ativamente modificando a estrutura, integrando técnicas pragmáticas adequadas para o combate real e imprevisível. Seu primeiro aluno foi um entusiasta afro-americano do judô chamado Jesse Glover, que se viu completamente cativado pela velocidade, precisão e postura feroz de seu instrutor. Gradualmente, a lista de alunos ávidos aumentou. A característica que definia essas sessões de treinamento era sua inclusão radical. Numa época em que inúmeros dojos impunham estritamente a segregação racial, ele estendia um convite aberto a todos. Seu corpo discente e diversificado era composto por praticantes latinos, asiáticos, brancos e negros. A origem de uma pessoa era irrelevante. O único requisito para seu ensino era um desejo genuíno de aprender. Essa postura progressista era excepcionalmente incomum no início da década de 1960, ilustrando perfeitamente sua convicção de que o conhecimento das artes marciais deveria ser universalmente acessível, em vez de ser monopolizado por uma única etnia. Em 1961, matriculou-se na Universidade de Washington. Embora sua formação acadêmica fosse em artes cênicas, ele frequentemente atribuía à filosofia a verdadeira arquiteta de seu intelecto. Devorando textos que abrangiam ideologias ocidentais e orientais, ele praticamente incorporava essas filosofias em sua vida diária e condicionamento físico. A pobreza nunca impediu seu ímpeto. Trabalhando em um espaço alugado e apertado, lavando pratos por um salário mínimo, ele aprimorou incansavelmente suas habilidades de luta. Com o passar do tempo, sua personalidade magnética, intensa e autoconfiante permitiu que ele criasse conexões em diversas camadas sociais, fazendo amizade com indivíduos que iam desde colegas estudantes com dificuldades financeiras até membros da elite abastada de Seattle. Uma conquista monumental aconteceu em 1964, quando ele recebeu um convite para demonstrar suas habilidades no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, na Califórnia. Aproveitando ao máximo essa importante plataforma dentro da comunidade de esportes de combate, ele deixou a plateia fascinada ao executar flexões usando apenas o polegar e o indicador de uma única mão para sustentar o peso do corpo. Em seguida, revelou seu lendário soco de uma polegada, um golpe devastador que arremessava um homem adulto para trás, mesmo sem qualquer preparação significativa. No entanto, suas demonstrações físicas não foram as únicas coisas que causaram impacto. Os eventos subsequentes o mergulharam no que é possivelmente a luta mais debatida na história das artes marciais, a luta que mudou tudo. Em meados da década de 1960, sua reputação na costa oeste estava em ascensão. Tendo estabelecido centros de treinamento e conquistado seguidores de diversas culturas, ele continuamente desmantelava dogmas arcaicos das artes marciais. Sua ofensa mais controversa, segundo os tradicionalistas, era seu compromisso inabalável em instruir alunos de todas as origens étnicas. Facções conservadoras das artes marciais chinesas defendiam veementemente que o Kung Fu era uma herança sagrada reservada exclusivamente àqueles de ascendência chinesa. Rejeitando veementemente essa noção, ele argumentava que as artes de combate transcendiam fronteiras culturais, raciais e geográficas. Esse choque ideológico escalou para além de um mero atrito, culminando em um duelo lendário que o marcou para sempre. Conforme relatado por sua esposa, Linda Lee, as figuras patriarcais da cena das artes marciais chinesas de São Francisco ficaram furiosas com sua afronta, acusando-o de trair segredos ancestrais a estrangeiros. Diante de sua recusa categórica em expulsar seus discípulos não chineses, um ultimato foi entregue.
Um artista marcial recém-imigrado chamado Wong Jack-man foi escolhido como seu campeão para confrontá-lo e resolver a disputa fisicamente. Esse confronto secreto ocorreu em 1964, dentro dos limites de sua academia em Oakland. Sem dispositivos de gravação, o espetáculo foi presenciado por um público estritamente limitado. Consequentemente, os eventos daquele dia se transformaram em lenda, com cada espectador fornecendo uma narrativa contraditória. Linda Lee afirmou que a altercação terminou em aproximadamente 3 minutos, descrevendo seu marido iniciando um ataque fulminante e implacável. Ela alegou que Wong foi completamente dominado pela velocidade e pela falta de ortodoxia do ataque, cedendo finalmente após uma tentativa fútil de se esquivar dos golpes. De sua perspectiva, foi uma vitória inequívoca para seu marido. Além disso, ela observou que a frustração dele após a luta não se originava da derrota, mas de sua própria percepção de falta de eficiência, acreditando que um combate de 3 minutos era inaceitavelmente longo. Por outro, após a luta, o vencedor, ou a falta dele, permaneceu um assunto muito guardado a 7 chaves. Quando Wong publicou um pedido de revanche em um jornal de São Francisco para salvar sua reputação diante dos rumores de uma derrota humilhante, o desafio foi recebido com absoluto silêncio. Teóricos debatem se esse silêncio foi uma manobra estratégica para ignorar pequenas disputas ou um receio de uma possível derrota em um segundo encontro. De qualquer forma, a revanche nunca aconteceu, deixando o verdadeiro campeão daquele dia para sempre incerto. Contudo, uma profunda transformação emergiu daquele confronto físico. Ele teve uma epifania a respeito das severas limitações dos sistemas de combate ortodoxos. Concluiu que os estilos clássicos eram sufocados por formas e regulamentos rígidos que se desmoronavam em cenários autênticos e caóticos das ruas. Apesar de suas profundas raízes no Wing Chun, ele reconheceu que a adesão rígida a uma metodologia singular era uma falha catastrófica. Consequentemente, começou a dissecar diversas disciplinas, analisando a mecânica da esgrima, da luta livre, do boxe ocidental e de várias outras formas de combate. Seu objetivo era sintetizar uma estrutura revolucionária baseada inteiramente na eficácia prática, em vez da fidelidade cega à tradição. Essa revelação deu origem à sua filosofia marcial personalizada, eventualmente batizada de Jeet Kune Do. Décadas mais tarde, a produção cinematográfica O Nascimento do Dragão tentou dramatizar esse confronto lendário, embelezando a narrativa com muita ficção. O filme retratou os dois combatentes lutando até um impasse, antes de unirem forças para derrotar um inimigo em comum. Na verdade, tal aliança jamais ocorreu. O conflito genuíno foi totalmente desprovido de tropos cinematográficos envolvendo o bem vencendo o mal. Em vez disso, foi uma colisão ideológica. Wong personificava o tradicionalismo estrito e a preservação, enquanto seu oponente defendia a libertação absoluta e a evolução. O subsequente escândalo de Betty Ting Pei. Em 20 de julho de 1973, o ícone das artes marciais entrou na residência da jovem atriz em Hong Kong. O objetivo da visita era revisar o roteiro de Jogo da Morte, um projeto cinematográfico que ele estava ansioso para concluir. Raymond Chow, um produtor proeminente, também havia participado da reunião no início daquela tarde. Observadores notaram que o ator parecia incrivelmente vibrante e demonstrava um estado de espírito tranquilo e produtivo. No entanto, conforme a tarde avançava, ele começou a sofrer de uma forte dor de cabeça. Com a intenção de aliviar o problema, Betty ofereceu-lhe Equadesic, um analgésico com receita médica que combinava um tranquilizante com aspirina. Ao ingerir o medicamento, ele expressou o desejo de cochilar, retirou-se para o quarto dela e, tragicamente, nunca mais recuperou a consciência. As consequências causaram comoção em todo o mundo. Com apenas 32 anos, um homem celebrado como um exemplo de saúde e bem-estar foi declarado morto. Embora qualquer morte prematura seja trágica, o local específico,
Os aposentos privados de uma atriz solteira e não a casa de sua família imediatamente desencadeou uma enorme controvérsia, dado seu casamento com Linda Lee. A resposta emocional coletiva do público foi imediata e avassaladora. Os meios de comunicação desviaram-se agressivamente da tragédia de sua morte para o sensacionalismo em torno de seu paradeiro e companhia. As manchetes dos tabloides praticamente explodiram com perguntas invasivas. Ele estava envolvido em um caso extraconjugal? Betty Timpey havia se tornado sua amante? Qual era a verdadeira natureza de seu encontro privado? Essa especulação implacável deu origem a um circo jornalístico que persistiu por décadas. Consequentemente, Betty foi lançada sob os holofotes de uma suspeita implacável. O público, em grande parte, rejeitou a versão médica oficial, alimentando, em vez disso, fofocas maldosas e muitas vezes cruéis. Apesar de tudo, Betty manteve sua inocência, afirmando que o vínculo entre eles era estritamente platônico e profissional, baseado em confiança mútua. Ela detalhou o primeiro encontro em 1972, por intermédio do produtor Raymond Shaw, observando que chegou a ser apresentada à esposa dele, Linda. Embora reconhecesse as frequentes interações entre eles, ela rejeitou veementemente qualquer alegação de intimidade. Mesmo assim, ela suportou o escrutínio implacável da sociedade e da imprensa. Rumores perniciosos sugeriam que a morte dele estava diretamente ligada a um caso escandaloso, e esses boatos se enraizaram na consciência pública por anos. Betty repudiou continuamente essas falsidades, argumentando que tais invenções eram profundamente injustas, tanto para sua reputação quanto para o legado do falecido. Durante uma transmissão televisiva em 1983, ela lamentou: "Eu sei o que as pessoas estavam pensando sobre Bruce e sobre mim, e isso me fez viver um pesadelo por 10 anos. Acho injusto não só comigo, mas também com Bruce. Ele já estava morto." Sua comovente declaração destacou o imenso sofrimento que essas acusações lhe infligiram. Consequentemente, ela se afastou da vida pública, perpetuamente assombrada pela tragédia. Independentemente de seus depoimentos, o ceticismo público permaneceu firme. Sempre que o aniversário de sua morte vinha à tona na mídia, sua identidade era inevitavelmente trazida de volta à discussão. Apesar da total ausência de evidências que apontassem para crime, sua associação com a tragédia permanece um dos elementos mais intensamente examinados do caso. Contudo, o mistério estava longe de terminar. O debate médico sobre o gatilho fisiológico exato de sua morte estava apenas começando a se intensificar. O enigma que envolve sua morte súbita continua a intrigar os especialistas. Seu falecimento em 20 de julho de 1973 chocou o mundo. Para o público, o homem de 32 anos parecia invencível, um exemplo inigualável de velocidade, disciplina e força. No entanto, sua abrupta falência física e as circunstâncias peculiares de sua morte alimentaram intermináveis debates sobre a verdadeira causa biológica. As avaliações patológicas iniciais concluíram que o edema cerebral, um inchaço agudo do cérebro, foi a causa. Os médicos levantaram a hipótese de que isso foi desencadeado por uma reação de hipersensibilidade ao Equagesic, o composto de meprobamato e aspirina administrado na residência de Betty Timpey para aliviar sua enxaqueca. Oficialmente, a morte foi classificada como uma reação alérgica extremamente rara. No entanto, essa justificativa não convenceu o público cético. Como um derivado aparentemente inofensivo vendido sem receita médica poderia derrubar um homem em excelente forma física? Um detalhe crucial do contexto foi inicialmente obscurecido. Em maio de 1973, apenas 2 meses antes, ele havia sofrido um colapso assustador durante as filmagens de Operação Dragão. Queixando-se de tontura e dor de cabeça, perdeu a consciência e foi levado às pressas para um centro médico. Os exames confirmaram que ele havia sofrido um episódio idêntico de edema cerebral.
Curiosamente, após sua estabilização, há uma notável ausência de documentação sobre cuidados preventivos ou acompanhamento neurológico completo. Esse sinal de alerta vital foi aparentemente ignorado. Além disso, a autópsia revelou vestígios mínimos de uma substância em seu organismo, dando origem a inúmeras teorias. Seria possível que a maconha tivesse causado o inchaço fatal? Donald Tier, um renomado patologista britânico consultado para investigação, rejeitou veementemente essa hipótese. Tier esclareceu que, embora a cannabis interaja com receptores neurológicos, não há dados clínicos que comprovem que ela cause edema cerebral espontâneo ou morte súbita em adultos saudáveis. Mesmo assim, a mera menção a narcóticos, combinada com o local escandaloso, alimentou ainda mais os rumores. Décadas depois, o biógrafo Matthew Polly apresentou uma hipótese alternativa em sua publicação de 2018. Polly destacou um procedimento cirúrgico realizado em 1972, no qual o ator teve suas glândulas sudoríparas das axilas removidas para evitar manchas de suor indesejáveis nas filmagens. Profissionais da área médica argumentam que essa alteração estética comprometeu gravemente a termorregulação do corpo do ator, especialmente no clima abafado e úmido de Hong Kong. Polly teorizou que a insolação foi a verdadeira causa da morte, já que seus principais sintomas, tontura, pressão intracraniana e inchaço cerebral, coincidem perfeitamente com os achados da autópsia. Dado o intenso esforço físico realizado naquele dia em um ambiente sem ar-condicionado, essa teoria ganhou força considerável por oferecer uma explicação puramente fisiológica em vez de farmacológica. Mais recentemente, em 2021 e 2022, uma coalizão de nefrologistas espanhóis apresentou uma perspectiva inovadora: a hiperidratação fatal. Eles levantaram a hipótese de que sua rotina bem documentada de consumir grandes volumes de líquido durante exercícios extenuantes sobrecarregou seu sistema renal. O consumo excessivo de líquidos rapidamente pode induzir hiponatremia, uma queda acentuada e potencialmente fatal nos níveis de sódio no sangue, que precipita diretamente o edema cerebral. Relatos corroborativos confirmaram que ele havia ingerido grandes quantidades de água, suco e outras bebidas antes de seu colapso. A profunda ironia dessa dedução médica deixou o público atônito. A possibilidade de que um homem de tamanha resiliência tenha sido vencido pelo simples ato de beber água em excesso. Uma linhagem marcada pela dor. A devastação de sua morte ultrapassou em muito seus fãs internacionais, atingindo em cheio sua família. Com apenas 28 anos, sua esposa, Linda Lee Cadwell, tornou-se repentinamente viúva e mãe solteira. Ela teve que criar sozinha seu filho de 8 anos, Brandon, e sua filha de 4, Shannon. Para piorar sua profunda dor, havia o peso sufocante da obsessão da mídia. Jornalistas perseguiam implacavelmente Linda e Betty Ting-Pei, espalhando boatos sobre infidelidade em todas as publicações disponíveis. Linda, que havia sido um pilar de apoio inabalável durante sua tumultuada ascensão ao estrelato, agora era obrigada a proteger seus filhos vulneráveis da imprensa predatória e das circunstâncias desconcertantes que cercavam a morte do pai. Perseverando em meio à agonia, ela dedicou-se a defender seu legado, promovendo incansavelmente suas conquistas cinematográficas e ensinamentos filosóficos. Infelizmente, uma cruel ironia do destino aguardava a família décadas depois. Brandon Lee abraçou com entusiasmo as paixões de seu pai, mergulhando no treinamento de combate e nas artes cênicas. Após uma série de participações menores, ele chamou a atenção de Hollywood no início dos anos 1990 com Showdown in Little Tokyo, irradiando um carisma magnético que lembrava muito seu lendário pai. Em 1993, ele garantiu o papel principal em O Corvo, um filme impactante que o catapultaria ao estrelato. De forma terrível, a tragédia atingiu a família mais uma vez. Em 31 de março de 1993, durante a produção de O Corvo, um erro fatal envolvendo uma arma cenográfica mal carregada
resultou em um ferimento mortal por arma de fogo em Brandon. Ele sucumbiu aos ferimentos em um hospital próximo aos 28 anos, a mesma idade que sua mãe tinha quando perdeu o marido. Essa catástrofe inimaginável devastou uma família já em luto. Sepultado ao lado do pai em Seattle, a morte prematura de Brandon pareceu uma maldição cruel e cíclica, trazendo novo desespero a uma família já bastante familiarizada com a dor do luto. Por outro lado, Shannon Lee inicialmente buscou outros caminhos antes de finalmente abraçar a responsabilidade de salvaguardar o legado da família. Assumindo a liderança da Fundação Bruce Lee, ela dissemina ativamente os princípios fundamentais de excelência marcial, aprimoramento pessoal e evolução introspectiva do pai. Em sua transição para a produção televisiva, Shannon ressuscitou com sucesso um dos projetos descartados por seu pai. Em 2019, ela coproduziu Warrior, uma série aclamada pela crítica, adaptada de um argumento que ele havia escrito décadas antes, conectando com sucesso sua visão criativa original com o público moderno. O mistério finalmente foi desvendado. Por mais de meio século, as complexidades de sua morte intrigaram médicos, historiadores e admiradores. Embora a autópsia de 1973 tenha confirmado o edema cerebral como a causa imediata da morte, não identificou o fator desencadeante, o que poderia provocar um inchaço craniano tão catastrófico em um atleta aparentemente indestrutível. Ao longo das décadas seguintes, várias hipóteses tentaram preencher essa lacuna lógica. Hoje, estamos provavelmente mais perto de uma resolução definitiva do que nunca, embora a realidade não seja nem glamourosa nem reconfortante. O principal culpado parece não ser um evento catastrófico isolado, mas uma convergência letal de múltiplos fatores de estresse fisiológico. Individualmente, esses elementos eram administráveis. Coletivamente, eles criaram uma crise insuperável. Ao analisar as evidências, o primeiro fator crítico foi seu histórico documentado de problemas neurológicos. Após desmaiar no set de filmagem de Operação Dragão apenas 2 meses antes, ele apresentou sintomas idênticos de tontura, dor de cabeça e inchaço cerebral. Apesar de ter sobrevivido, a falta de intervenção médica rigorosa deixou uma vulnerabilidade evidente sem tratamento. Em segundo lugar, a remoção estética das glândulas sudoríparas das axilas em 1972 prejudicou gravemente sua termorregulação natural. Concebido para manter uma aparência impecável diante das câmeras, esse procedimento provavelmente forçou seu corpo a suportar um estresse térmico severo enquanto executava coreografias intensas na umidade sufocante de Hong Kong. Por fim, o estudo nefrológico de 2022 destaca a hiperidratação extrema como o ponto crítico fatal. Impulsionado pelo hábito de consumir constantemente água, sucos e suplementos proteicos, sua ingestão de líquidos provavelmente sobrecarregou seus rins, induzindo hiponatremia. Essa perigosa diluição do sódio no sangue atua como uma via direta para o edema cerebral. Quando combinada com um sistema de resfriamento comprometido e uma sensibilidade neurológica pré-existente, essa hidratação extrema desencadeou uma tempestade biológica devastadora. Consequentemente, a conclusão mais plausível é que o inchaço craniano prévio deixou seu cérebro excepcionalmente vulnerável. Suas glândulas sudoríparas alteradas dificultaram a dissipação de calor, e seu consumo excessivo de líquidos levou sua química interna a um ponto sem retorno. O homem mundialmente reverenciado por seu domínio físico incomparável e invulnerabilidade foi derrotado não por um adversário marcial, mas por uma cascata silenciosa e invisível de falhas sistêmicas. O lendário lutador não pereceu em um combate glorioso. Ele sofreu um superaquecimento perigoso, consumiu quantidades fatais de líquido e caiu em um sono eterno. Se você achou esta análise interessante, considere curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para garantir que você nunca perca nosso conteúdo futuro.